Amém, amados? Eu falo uma sílaba, vocês falam outra. Agora todo mundo junto. Prosperidade. O que é prosperidade? Que é isso que quer dizer? Com uma palavra só. Prosperidade. Rico. Que mais? Vai falando aí. Fala, Michele, uma palavra que vem na tua cabeça. Ia falar rico? Saúde? Vai lá. Que mais? Prosperidade. Veio na cabeça o quê? Corinthians. Não. Corinthians é muito mais que prosperidade. Que mais? Felicidade. O Beto quer me matar quando eu faço essas coisas, porque está indo direto lá pela internet, e aí ele fica doido comigo. Você que está na internet, procure entender o nosso movimento aqui hoje. Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Vamos falar sobre prosperidade, que está ligado ao tema da semana, que é família. Ontem falamos sobre os traumas, que, entre outras coisas, produz pessoas, disfuncionais. O que é uma pessoa disfuncional? Que não funciona, que acaba não tendo utilidade plena naquilo que faz. Portanto, queridos, o trauma, as dificuldades, aquilo que somatiza, aquilo que a pessoa vivencia, experimenta, acumula no seu coração, no seu ser, no seu sentimento. O que é bom o torna funcional. Aquilo que é ruim, amargo, aquilo que machuca, dói, né? E dentro da família, uma pessoa que vive ali 10, 15, 20, 30 anos, ou naturalmente até muito mais, há pessoas casadas que ficam, minha avó ficou 60 anos casada, pessoas que fazem 50, 60 anos casadas, que vivem durante 50 anos, 60 anos consecutivos, dentro de um lar, produzindo coisas boas e que, portanto, incentivando, encorajando as pessoas que ali vivem. Ou, como ninguém é de ferro e perfeito, também gerando, durante essas décadas a fio, coisas ruins, produzindo coisas ruins através do que se fala, de atitudes dentro do lar. Portanto, amados, gerando no coração, na alma dessa pessoa, até no corpo e no espírito, fatores que vão impedir a produção dessa pessoa. Essa pessoa, então, poderá ser que ela se torne infrutífera, improdutiva, disfuncional no sentido de não funcionar para gerar, para constituir, para construir, para edificar, começar uma obra e ir até o final dela. Amém? O disfuncional é aquele que, de repente, começa uma obra e no meio dela encerra, desanima e deixa para lá. E aí, no final de décadas da vida, olha-se para trás e tem uma porção de canteiro de obra, mas ainda com tapumes, e com uma placa no alto dizendo obras inacabadas. Amados, por quê? Porque dentro da família, desde cedo, nós, através daquilo que a gente vive lá, poderemos ser estimulados a ser vencedores, edificadores, construtores que terminam sempre que começam a fazer. Ou há famílias que poderão influenciar os que ali vivem, compartilham, pessoas improdutivas, que têm ânsia de conquistar, mas quando tem, passa a ter um tédio de possuir. E aí, porque agora se entedia, se desanima, não há mais coragem, perdeu-se o ímpeto, aquilo fica para trás como meia obra. Então, amados, o assunto de ontem também tem a ver com o de hoje. Por quê? Porque a prosperidade, falaram aí, prosperidade, rico, saúde, felicidade, outras palavras que eu acabei não marcando aqui, mas a prosperidade remete, você vê, a coisas boas, não é, queridos? Felicidade, saúde, riqueza e outros tantos aí conceitos que nós poderíamos, palavras que nós poderíamos estar aí tentando definir, de uma forma direta ou indireta esse termo, esse substantivo propriedade, cujo verbo é prosperar. Conjuga o verbo prosperar aí. Eu prospero
no tempo do presente. Vai aí. Eu prospero. Vamos fazer uma brincadeira assim, ó. Eu prospero. Aí vai lá. Eu prospero. Cadê o dedinho? Olha o dedinho da prosperidade. Eu prospero. Tu prospera. Aponta para alguém. Ele prospera. Nós prosperamos. Vós prosperais. Eles prosperam. Amém? Coisa linda. Prosperar. Amém? Se nós fôssemos ligar aqui, prosperar, a essa explosão de ideias, como chama isso num termo americanizado? Como que é o pessoal que trabalha com vendas, marketing, quando você começa a lançar um monte de ideia? Brainstorm, né? Tempestade de ideias. Se a gente fosse aqui tentar encaixar brainstorm, que é tempestade de ideias, que é, de repente, a gente fica lá no último mesmo. Você sentam junto com os seus líderes estratégicos, bota na mesa, e lança uma ideia e começa então, se um conceito começa, as pessoas começam a dar ideias, e de ideias, né, de partículas, de frações, né, se gera muitas vezes um todo, e grandes produtos vencedores, marcas poderosas, começaram, às vezes, numa mesa com gente simples, né, mas bem motivadas, dando suas ideias. Fala, meu querido. Qualquer bobagem. É o que vier. Por isso, porque deixa de ter a força se a pessoa ficar pensando muito. Na realidade, é um vomitar. Lança-se uma palavra, aquilo que vem na cabeça, fala. Porque, na realidade, ela vai denunciar, ela vai mostrar lá no seu interior, né, alguma coisa que vai fortalecer ali aquele conceito, aquele produto, enfim. Enfim, prosperar é o verbo, né, do substantivo prosperidade. Então, amados, se a gente fosse lançar essas 3 palavras aqui, né, torná-las um verbo, visto que foram frutos aí de lançamento de ideias, então diz, ó, enriquecer, né? E agora, saúde, hein? Ensaudar, né? E não dá para ter verbo, né? Mas, enfim, encaixa isso aqui, encaixa essas 3 palavras aqui, né? Para o quê? Porque, na realidade, o verbo sugere sempre ação. E não há, amados, prosperidade sem que, na realidade, não haja o exercício, haja a ação, atitude. Diga comigo sim, atitude. Deixa eu te dar um conceito que eu anotei aqui, do nosso amado sábio pastor Silas Malafaia. Uma vez ele deu na TV um conceito de atitude. Eu achei tão bonito, eu anotei, mas eu perdi. Achei, está aqui. Atitude. Perdi de novo. Não, mas eu já vou achar. Está aqui, ó. Está numa dessas páginas aqui, ó. Ô Jesus, atitude, me prospera, Senhor, para que eu não fique sem graça. Espera aí. Pastora, ela vai me dar bronca já. A gente vai... Aqui, ó, atitude. Comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Isso é atitude. Então, atitude, um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Amém, amados? Então, toda atitude, ela normalmente é tomada dentro de um ambiente externo, mas ela é gerada por um comportamento interior. Por algo, amados, que se manifesta no ser, no interior, na mente, na vontade, no desejo. Então não prospera, famílias não prosperarão se não buscarem, rebuscarem, se não tiverem uma série de ações
que despertem no goi interior, no coração, no ser da pessoa, na alma, nos sentimentos, na razão e no espírito, essa motivação interior, essa disposição interior que nos leva, então, a tomar atitudes, a agir. Isso é algo que vai ditar, é uma regra na nossa vida, vai se estabelecer e vai ficar. Portanto, pais, bota a molecada para trás. Amém? Não estou dizendo que é para você botar ele lá, se não tem idade, dentro de uma empresa. Mas determina que dentro da tua casa, pai, mãe, teus filhos precisam mexer o esqueleto, a fim de que coisas reais, coisas palpáveis, sejam realizadas ali dentro. Porque se eu não estimular os meus filhos a trabalhar dentro de casa, eu estou falando de passar vassoura em casa, estou falando de ser proativo, estou falando de lavar uns pratos, não digo botar a molecada para lavar roupa, mas há sempre alguma coisa, até porque tem máquina. Mas também pode pôr lá um tanquinho, vai bastante o peão, a despertar. Fala comigo uma coisa, gente que dentro de uma... E somos filhos ou temos filhos... Então a gente tem condição de responder isso que eu vou perguntar. Qual é a primeira coisa que um adolescente diz quando a mãe diz assim, ó, vai lavar uma louça? Já vou. Depois de 1 hora, filho, você lavou a louça? Já vou. Então, amados, existe uma predisposição interior de não realizar, de não acatar, de não obedecer. E isso, eu digo agora a você, filho, filha, adolescente, jovem, sei, que arruma uma porção de desculpa para não realizar dentro de casa. Você está desperdiçando um exercício primordial, fundamental, de gerar em você mesmo automotivação, uma predisposição para agir, para ir lá e resolver aquilo que foi dado a você como incumbência, por uma autoridade reconhecida pelos homens e por Deus. Então não há prosperidade na vida de ninguém se nós não entendemos que comandos devem ser obedecidos, ordens devem ser cumpridas. É aquela coisa do filme lá, como chama o filme lá do capítulo do BOPE? Missão dada, parceiro, é missão cumprida. E isso deve começar dentro de casa. Porque quando esses filhos chegarem na igreja, obedecerão à voz de seus líderes, obedecerão à voz de seus pastores, obedecerão depois à voz de seus gerentes, dos seus patrões, dos seus líderes, dos seus colegas de trabalho mais antigos. Ou seja, não terão problema nenhum de obedecer. E obedecer, amados, é um princípio primordial para que alguém conquiste, realize, para que alguém seja próspero. Amém? Então nós temos que desde cedo, e nunca é tarde, irmãos, nunca é tarde. Eu digo para vocês isso, mas em casa nós temos as nossas dificuldades também. Pedro, dá uma varrida na casa, por volta de 8 horas da manhã. 15 para as 4 da tarde. Pedro, você varreu? Esqueci. Então é assim, lá também nós temos os nossos dilemas. Mas nós precisamos, amados, diante das negativas, diante do não cumprimento, procurar estimular. Quando nós, como pais, relaxamos nisso e deixamos à mercê da vontade dos nossos filhos dizer não e cumprir o não no seu coração, nós seremos responsáveis por amanhã termos filhos preguiçosos, insolentes, filhos, queridos, que não produzirão insolência no sentido de não obedientes e não respeitadores de normas, regras, de ordens dadas por patrões, por pessoas que pagarão seus salários e que abrirão portas para que ele amanhã ou depois seja alguém rico. Oi. Não quer guardar. Começa desde cedo. Então, desde o totozinho, pequenininho, que já começa a espalhar, serve também para o cachorro? Não, né?
Porque não sabe guardar, né? Porque senão a gente, né? Porque o totó hoje em dia é o que manda em casa, né? Porque os nossos filhos agora não é mais brinquedo, né? Aí, agora é o totó, né? Mas enfim, mas a pastora está certa. Então assim, amados, desde cedo, quando a criança já começa a ser uma espalhadora de brinquedos, porque a criança espalha brinquedo dentro de casa para marcar território. É assim. Ele espalha brinquedos para dizer: quem manda aqui sou eu. É que nem o totó que vai fazer xixi e fala assim: quem manda aqui sou eu. Tenha certeza, acredite no que eu estou dizendo. As crianças inconscientemente brincam, espalham para alargar as estacas da sua tenda. E aí, amados, quando nós, querendo organizar a casa, e aí é lógico que a mãe e às vezes o pai, né, que ajuda lá na limpeza e na organização da casa, né, vai lá e vai catar os brinquedos e guardar. A criança entenderá que realmente quem manda ali é ela. É ela. E não se encherá de temor, de compreensão, de respeito, de compreensão de limites. Não obedecerá aos primeiros comandos, e aí dificilmente ela terá condições lá na frente para poder, então, amados, com isso não constituído, ela deixa de ser um dominador da sua terra, né? Porque os poceiros virão. Porque, amados, quando os filhos espalham, quando os filhos sujam e não limpam, quando eles desobedecem ao comando nosso de ir lá e organizar, eles se sentem dominadores. Porém, amados, os pais não são poceiros, os pais não são invasores, os pais não são inimigos. Eles vão lá e vão limpar, vão ajuntar, vão guardar. Porém, na medida em que as crianças crescem e tornam jovens, adolescentes jovens e adultos, o que ele conquista estará sempre sendo alvo dos inimigos externos. Já ouviu falar de uma coisa chamada competição? Já ouviu falar de algo chamado concorrência? Você que trabalha hoje, jovem, tem o seu cargo. Quantos outros jovens gostariam de estar no lugar que você ocupa? Quantos gostariam, vocês que trabalham de estrada, no emprego, quantos hoje sonham ter o emprego que você tem, o salário que você tem, apesar de a gente dizer assim, que é o pior emprego do mundo e o pior salário do mundo. Mas aquilo que para a gente é o pior, para muita gente é o sonho de consumo. Não é verdade? Grande maioria, se for piso, usarão de engano a prejudicar a aluna na empresa. Alguém aqui já foi seguido, né? Muitos não fizeram isso. Por quê? Porque não querem puxar o tapete. E, amados, quando essas crianças que sem, na realidade, organizar o seu ambiente, ele lá na frente poderá ser uma pessoa não próspera, porque sempre lhe será tomado, porque ele não terá a habilidade de organizar aquilo que ele tem, porque ele foi acostumado pela força da negação, da desobediência. Só que no mundo, quando eles estiverem por eles não terão as armas que deveriam ter sido concebidas no lar. E eu estou falando para a gente que é adulto, que se não formos nós estimulados dentro de casa, hoje talvez a gente tenha muita dificuldade para manter o que é nosso, para não desistir diante das ameaças que nos fazem, porque isso acontece todos os dias. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, amados, para haver uma prosperidade, é necessário começar a obedecer. Gente dentro de casa, desliga, põe a chave off. Se a gente não fizer o pai a fazer de coisa, você cumprir na vida, tem colhido a gente sabe disso. Amados, você está de virem você perdendo a oportunidade de fazer.
que o Senhor amanhã fará. Que o Senhor atenderá. Por quê? Porque Ele é Pai. E o desejo do Pai é ver os seus filhos abastados. Amém? Com a suficiência. Nunca menos do que a suficiência. O Senhor quer nos ver sempre com a suficiência. Se lá no deserto, quando Israel estava saindo da condição de escravo, indo para a terra prometida, caminhando e pecando cada vez mais, mesmo assim, Deus não deixou de dar àquele povo rebelde, pecador, que andava no deserto, desacreditando de Deus, nem lá Deus deixou de suprir o seu povo. O que Deus deu durante 40 anos no deserto? O maná. Era a resposta positiva de Deus a um povo que não aprendia a ter uma alma próspera. Você está entendendo? Então, se esse pai que supre um povo rebelde e pecador no deserto, ele chega empurrando esse povo a ir de dentro da terra, que é a realidade. Rebelde pecador. Com quanto tempo ele chegaria à terra prometida? 2 a 3 meses. Quanto tempo levaram? 40 anos. E aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra porque todos, absolutamente, todos morreram no caminho. Somente Josué e Caleb, nem Moisés entrou. E eles tinham o quê? Uma alma confiante. Quando vão 12 espias para dentro da terra, 10 voltam dizendo assim, vamos embora que a gente vai morrer. O que Josué e Caleb disseram? Vamos confiar no Senhor. Alma próspera. O Senhor fará maravilhas. E Deus, de fato, confirma essa promessa no coração de Josué. Que depois de assumir o comando de Israel, aquela juventude que nasceu, a segunda geração, aquela primeira que saiu, morreu. Porque não creu no Senhor. Comeu do maná. Deus os empurrava para a bênção. E eles resistiam. Sabe quando você vai empurrar alguém assim, que a pessoa não quer ir? E Deus levava, e Deus empurrava. Chegou uma hora que Deus falou, chega, cansei. Agora eu quero pernas ágeis. Então, queridos, se você for um filho obediente, se você ter uma família centrada na vontade de Deus, se você combater o mal dentro da tua casa, se você for disciplinador, se você for encorajador, se você botar negada para trabalhar, se você colocar, sabe, amados, esses valores, sabe, como honestidade, como verdade, se você incutir isso, nem que for debaixo da vara, se você colocar isso, pode ter certeza de uma coisa, vamos gerar uma família obediente a Deus, e então não levaremos 40 anos, nós levaremos 2 a 3 meses para pôr os 2 pés inteiros dentro da terra prometida, que nos dias de hoje, neste dia, simboliza conquistas financeiras, conquistas de saúde, porque não estamos falando só de grana. O faz-me rir é bom, né? Cascalho, a bufunfa, né? É gostoso, é bom, mas há outras coisas que precisamos ser prósperos, né? Nós precisamos ter um ministério próspero, a gente precisa ter uma vida espiritual próspera. Então engloba tudo isso. Vocês estão entendendo? Oi. Não, é aguardar, é esperança. Então o senhor está ligado a uma esperança produtiva. Quando, me diz uma coisa, amados, da Bíblia, que eu sei que você já leu 3 ou 4 vezes, no mínimo, durante a sua vida a Bíblia, né? Alguma vez você viu Deus constituído algum vagabundo para ser um profeta, um discípulo, um sacerdote, um rei? Já viu Deus pegando um ocioso e falando assim, vem cá, vamos trabalhar? A gente pode citar um monte de nomes aqui.
Todos eram altamente producentes. Todos eram altamente produtivos, trabalhadores. Pedro estava fazendo o quê quando foi chamado? Estava pescando. Paulo estava fazendo o quê quando foi chamado? Estava trabalhando, era o trabalho de perseguir e matar crente. Estava fazendo muito bem feito. Você vê que Deus não olhou o ofício dele, olhou o interior que trabalhava. Gideão era um dos poucos que conseguia ainda trabalhar nos dias de opressão por causa dos midianitas, que estavam... Não eram os midianitas? Ah, sim. Davi foi chamado, estavam quantos irmãos? 6, né? Irmãos de Davi. Estava tudo em casa, vagabundo, estava tudo lá vagueando. Estava tudo no banzo, lá dentro de casa. Queriam ser rei de Israel. Quem foi que Deus ungiu? O mais trabalhador daquela casa, que era o mais novo Davi. O ruivo que estava lá de trás da malhada, atrás da malhada, né? Eliseu estava trabalhando, estava com as juntas de boi de seu pai. Depois teve que até que queimar, desvincular do passado para poder agora partir para o novo. Então, amados, precisamos estimular dentro de casa. É bom aquele cuecão quadriculado, xadrez, com aquela meia de 3 dias, aquele camisetão branco. É uma delícia ficar no sofá só com o controle remoto. Tchá, tchá, tchá. Mulher, traz o sanduíche. Agora faz um suco aí de laranja. Não tem. Então traz que suco mesmo. Agora frita umas pipoca aí. É gostoso. De vez em quando é bom. Rapaz, mas é um dia na semana, sim. O resto, amados, o resto é pé no chão, é trabalho, é calo na mão, é suor na testa, é produzir, porque Deus nos tomará realizando e nos colocará no muito. Então a Bíblia diz assim, ser fiel no pouco e o resultado. No muito eu vou te colocar. Então, amados, a fidelidade, a atitude, a disposição para fazer tem que estar em nossas vidas, nas coisas mais simples, mais caseiras, mais primárias da nossa vida, para que de fato Deus veja em nós alguém em que Ele possa confiar a sua riqueza, a sua bênção. Você está entendendo? Por isso, quando a mamãe fala, vai lavar a louça, vai. Amém? Ser fiel no pouco, viu, Ricardo? Então, amados, é esperar, mas logicamente que produzindo. Ainda a gente tem 15 minutos. Dá para a gente ocupar com alguns textos. Olha lá. Vamos abrir comigo? Palavra do Senhor. No livro de Gênesis 39, 3. Quem abrir, fica quieto que eu vou ler bem alto. Amém? Eu ia pedir para ler, mas não pode, porque senão não sai lá na internet. Amém? Gênesis 39, 3 diz assim. Acompanha comigo, Vendo Potifar que o Senhor era com ele, ele quem? José. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O que diz o verso seguinte? José achou graça. Isso é ou não o caminho da prosperidade? Ser tido como alguém agraciado diante dos olhos humanos. Então, olha a análise que Potifar fez desse camarada. Então, lê aí bem. É que eu não abri. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor. De seu senhor egípcio. Potifar. Potifar era o patrão. Amém, amados? José era o empregado doméstico. E olha que para a condição da qual ele vinha, o coração dele estava muito feliz. Porque ele acabara de sofrer um atentado de morte, seus irmãos, abandonado, rechaçado, banido do seu clã, sozinho, vendido como escravo. Agora, amados, Deus o coloca como um empregado doméstico.
Dá ou não para dar glória a Deus para as primeiras bênçãos de Deus na nossa vida? Sim ou não, irmãos? Hoje a porta que você tem para entrar todos os dias, amados, é a melhor porta de toda a face da terra. Portanto, amados, eu vejo José entrando todos os dias pela casa de Potifar, dizendo assim: Senhor, obrigado por este emprego. O princípio para que a nossa graça se manifeste diante dos homens, o princípio que vai gerar os olhos aprovadores, minuciosos e analíticos, por parte de quem pode melhorar a nossa vida, vai começar quando a gente aprender a dar graças a Deus por todas as coisas. Amém? Há um princípio de autoridade tremendo, de prosperidade tremendo aí. Eu vejo José feliz ali, contente. E olha o que aconteceu. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então José era alguém, amados, eficiente. E a eficiência dele aparecia. Sabe por que aparecia? Porque ele era grato a Deus. Porque ele era proativo e fazia com esmero aquilo que na mão dele vinha para ser feito. José morreu escravo. José morreu escravo, irmãos? Não. José morreu trabalhador do lar? Não. José morreu como? Vice-presidente das organizações Egito S.A. Trademark Corporation International. Agora, olha o camarada aqui, ó, pegando uma vassoura. É o seguinte: já que eu tenho que varrer isso aqui, eu vou varrer como ninguém varre na face da terra. Sabe, amados, eu vi semana retrasada e me impactou um programa que está falando da prosperidade do interior e de algumas cidades, de alguns estados como Mato Grosso. As indústrias estão indo para o interior, saindo dos grandes centros, migrando e levando riquezas e encontrando pessoas despreparadas. Porque, amados, há muitas pessoas do interior que não acreditam, que se acostumaram com o simples e que não sonharam e não foram visionários. E agora, amados, de repente, estão chegando indústrias internacionais, exportadoras, importadoras, empresas de grandes marcas e produtos, estão se estabelecendo, estão tendo dificuldade de achar empregado em torno, gente desqualificada, preguiçosa, que não estudou, porque disse assim: aqui nunca vai ter uma empresa que preste. Amados, o sinal, a base da prosperidade é acreditar no invisível, no intangível, naquilo que é inalcançável e se preparar, porque quando chegar, eu já estarei preparado. Você está entendendo? Em tudo na vida. Se prepare antes de ter, seja antes da oportunidade aparecer. Se esmere, se esforce. Multiplique as suas forças. Seja um remidor de tempo. O que significa remindo o tempo? Aproveitando cada minuto do dia, a fim de que, tornando as coisas favoráveis a mim, favoráveis aos meus familiares. E José aqui tinha essa marca poderosa. E aí então, amados, apareceu aos homens queridos um ato de Deus aqui. Há muitas pessoas talentosas que morrem sem ser aproveitadas. Você acredita nisso? Quantos jogadores de futebol nascem com grande talento, crescem, vão trabalhar aí em subempregos e enterram um talento, porque não tiveram quem acreditasse neles, e eles também não acreditaram em. Pode ver a história do Ronaldo, pode ver a história do Neymar, pode ver a história desses multimilionários do futebol. Começaram com uma visão, acreditaram e deram tudo de si. E fizeram pais acreditarem nesse projeto.
Porque a maioria dos pais diz assim, ó, rapaz, esquece esse negócio de futebol, vai trabalhar. Já imaginou o pai do Neymar? Ele fala, meu Deus, ainda, né? Se de repente algum dia ele fosse menino, talvez não foi o caso, mas né, poderia ser assim, menino, para com esse negócio de futebol. Vai arrumar emprego no supermercado, vai ser um empacotador, rapaz. Já imaginou se ele fosse assim hoje? Meu Deus, ainda bem que ele não me ouviu. Mas a gente sabe que o pai do Neymar foi um incentivador, né? Mas eu quero dizer, queridos, que ter talento, ter aptidões, inteligência, capacidade para o crente e a família cristã não basta. Precisa ter um elemento espiritual, a aprovação de Deus, porque Deus jogará um farol. E o teu rosto, o teu semblante, o teu trabalho, os teus resultados aparecerão de forma sobrenatural. Deus colocará você na frente de todo mundo. Se você tiver esse coração, pode falar, querido. Certo. Morreu num acidente. Há muitos casos de jogadores de futebol que dormiram pobre e acordaram rico, milionários, e desperdiçaram tudo por causa do não preparo. Aquele Macedo do São Paulo, esses dias estava dando uma entrevista, está na miséria. Ele falou assim, eu ganhei milhões. Eu não, né? Mike Tyson é outro, e outros, Michael Jackson, né? Todos esses grandes, esses superstars, muitos deles morrem com nada, porque não se prepararam espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Não sabe. Não desperdiça, não dá. A Bíblia diz só, pedis e nada recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Para quê? Para gastardes no quê? Nos vossos próprios deleites. Deus, coração, Gabriel. Vê bem, tá bom. Vai ficar rico. Então pula. Quer ficar rico aqui? Amém. Você quer ficar... Por que você quer ficar rico? Uma vida melhor. Tem uns objetivos. Lógico que todos nós aqui temos as nossas ambições. Mas sempre tem uma razão. Só que, amados, vamos para conquistar. Para que as coisas sejam favoráveis, para que elas sejam prósperas na nossa vida. Lutamos. Porém, amados, Deus, Ele começa a enxergar uma área antes, que é o invisível, que é a intenção. Deus sonda corações. Deus vê e prova e sonda corações. E se Ele enxergar que o crente rico ganhar um pouquinho mais, eu vou dizer uma coisa, vai ser próspero. Pouco dinheiro, com poucos recursos. Deus, Ele visa os corações. Se for leite, conhece crente que depois que recebeu a bênção largou Deus? Tem, não tem? Tem, eu conheço alguns. Já convivi. Outros nunca mais vi. Depois que recebeu a bênção, nunca mais vi mais gordo. Não, muito pelo contrário. A Michele perguntou assim, então Deus não permitirá que a gente gaste com a gente mesmo? Não. Tudo, a intenção principal de Deus é que nós tenhamos bens favoráveis a nós, de tal forma que sobeja para a gente ajudar os outros. Então, Deus nos abençoa, nos enriquece, para sermos enriquecedores. Nós somos distribuidores da bênção, lógico. Porém, se Deus sondar o coração do homem e ver que ele vai reter isso em si, vai ensorbebecer. Dinheiro ensorbebece pessoas. Não tem, irmãos? Não tem gente que andava com uma... Tinha um monte de amigo, né? Depois que ficou rico, isso nunca mais... Não acontece. Então, assim, são esses procedimentos.
O dinheiro não estraga. A Bíblia diz assim, ó, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E aí vem uma consequências terríveis, terríveis, para aqueles que se deixam dominar pelo dinheiro, pela riqueza, pela fama, pelo status. Pastores, gente dentro de igreja. Amados, às vezes assim, o camarada é uma bênção, enquanto ele é um diácono. Às vezes, bota ele lá como presbítero, não estou dizendo aqui, mas por aí acontece. Hã? Dinheiro e poder. Acontece. Às vezes, se nós não nos guardarmos e não deixarmos as nossas primeiras convicções dominarem, nós poderemos ser inflamados. Satanás, ele inflamou-se nos céus, não foi? Deus o colocou como o segundo no reino dos céus, no reino de Deus. E ele se inflamou e queria agora ser Deus. Então, amados, acontece. Precisamos manter a humildade. Precisamos dizer, Senhor amado, eu não vou ser dominado pela prosperidade. Eu vou dominar a prosperidade. Amém? Então, se Deus percebe que seremos dominados, então Ele adiará e nos ensinará, nos fará andar por caminhos mais desertos para aprendermos esse autocontrole. Entendeu? Mas é lógico que Ele nos dá para usufruir. Amém? Só mais 2 textos aqui, ó, para a gente terminar 9h30. Aí vem, ó, Deuteronômio 29:9. Deuteronômio 29:9 diz assim, ó, guardai, pois, as palavras desta aliança e as cumpri, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Amados, a família cristã, o indivíduo cristão, que está inserido numa família cristã, tem que entender que um dos caminhos, as portas que se abrem para a prosperidade nessa terra, chama-se cumpridor, zelador das alianças que se faz. Para com Deus e para com o homem. As promessas que a gente faz de amor precisam ser cumpridas. Já viu o camarada que para ganhar um beijo da namorada fala, ó, eu te darei a lua. Não tem, a gente tem uma fase que a gente é tão trouxa, né? Tão tonta, a gente acha que a gente é o poeta dos poetas, né? Olha aquela estrela lá no alto, meu amor, eu te darei, meu bem. A gente faz tantas promessas, e aí, amados, quando se conquista alguma coisa, como a gente relaxa, eu estou falando de uma forma geral, não é verdade? Quantas promessas a gente faz para Deus, Senhor, se tu atenderes a petição desses teus humildes servos, Senhor, eu visitarei 1000 irmãos durante esse ano, e levarei, Senhor, o consolo. E Deus então dá. O camarada visita o primeiro, no segundo ele já rateia, no terceiro, já esqueceu, 1000 ficou longe. Não há, amados, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, quantos envolvimentos nós temos com pessoas e com Deus. Alianças que fazemos com palavras. A palavra de Deus diz que há 2 tipos de aliança. A aliança verdadeira e a aliança do tolo. O voto da verdade e o voto da tolice. O voto é aquele que nós fazemos para nos afarmos, para conquistarmos alguma coisa imediatamente. Amados, torna-se mentira e prosperidade para a família, prosperidade para o crente, não é cumpridor daquilo que ele se põe a fazer, o que ele promete, estabelece aliança.
66 livros, centenas e milhares de capítulos, milhares e milhares de versículos, que são fiéis e verdadeiros, é a expressão viva da vontade da palavra de Deus. Então funciona. Porém, amados, para o homem só se concretiza naquilo que a gente crê nela e confessa e vive. Então, amados, se você ouviu e creu, começa a confessar isso na tua vida, começa a aplicar agora, começa a tornar isso prático através dessa oração. Se você quiser ajoelhar, nós temos aí 5 minutos, amém, amados, para você orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, nós, ó Deus, nesta noite, vamos buscar a tua face, Deus, agora em oração, ó Deus, para aplicar aquilo que nesta noite foi dito. Senhor, eu creio, ó Pai, ó Deus, que o amanhã, Senhor, o futuro é amigo. Senhor amado, o poder do impossível é crer no amanhã, Senhor, mais do que se acredita no hoje. Ó Deus amado, talvez o hoje, Senhor amado, estabeleça um tempo de descrédito. Talvez o que vivamos hoje, Senhor amado, deponha, ó Deus amado, de forma negativa. Senhor amado, mas aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, não falam, mas permanecem para sempre, Senhor amado. O salmista disse: esperei pacientemente o Senhor, esperei confiantemente o Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, aleluia, ouviu o meu clamor. Oh Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que a nossa família seja produtiva, Senhor amado, que possamos, Senhor, colocar ordem ainda mais, ainda, Senhor, que já exista, que possamos ainda pôr mais em ordem a nossa casa. Oh Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como do Pai amado, mandastes o profeta até Ezequias, o rei Ezequias, com a seguinte ordem: põe em ordem a tua casa, Senhor amado, em nome de Jesus, que possamos entender nesta noite o que é que se manifesta ali dentro e que impede a prosperidade. Oh Deus Todo-Poderoso, nem o fator oferta, oh Deus, porque diariamente ensinamos mas é lógico, é sobrenatural a respeito, ó Pai amado, do dizimar e do oferta e todos os princípios, seja aquilo que, ó Deus, Pai, ele foi levado para edificar os muros de Jerusalém. Senhor, em nome de Deus, sabemos que a prosperidade vem, ó Deus, de um coração penitente, de um coração, Pai amado, humilde, de um coração que aceita a missão real, mas que ora, que clama e que acredita que amanhã o Senhor poderá mudar os meus, poderá ser um novo povo. Os que aprendemos, fiéis do Senhor, temos os nós que temos hoje para a fé. Sim, de um coração confiável, ó Deus de Deus, nos dar o melhor, o mais excelente. Quantos de nós ainda não pusemos as mãos no melhor, porque ainda não podemos receber, porque ainda Deus sabe que seria gasto dissolutamente, seria gasto, ó Deus, só com deleites humanos. Ó Deus, dá-nos um coração que empresta, um coração que ajuda, que socorre, que reparte, porque esse é um segredo também da prosperidade. Ter, Senhor, não somente para si, mas também, ó Pai, para estender a mão e ajudar o que necessita. Senhor, ensina-nos a sermos desapegados, Senhor amado, do dinheiro. Assim, ó Pai amado, ele será servo e não Senhor. Ó Deus, todos esses princípios estejam estabelecidos dentro de casa e possamos, ó Pai, saber e ter esse estado de espírito, Senhor, que é esperar, ó Deus, e saber que, ó Pai, todas as coisas são favoráveis aos que creem e esperam em Deus. Portanto, nada poderá dar errado. As lutas virão para nos aprimorar. As provas virão para provar a nossa fé. Mas, ó Deus, o fim, ó Pai, da prova da fé
Senhor, é o estabelecimento das coisas espirituais. Senhor, a concretização, materialização da tua bênção. Assim nós oramos. Dá-nos prosperidade na saúde, dá-nos prosperidade nos sentimentos, dá-nos prosperidade ministerial, espiritual, prosperidade financeira, material. Senhor, prova o nosso coração, Senhor, e nos torna seres, Pai amado, absolutamente confiáveis, absolutamente úteis, Senhor, funcionais nesta terra. Gente, ó Pai amado, honesta, gente, Senhor, que diz sim e diz não, e o não é não, e o sim é sim. Ensina-nos a estabelecer, Senhor, limites dentro de casa, para ensinar os nossos filhos os segredos, ó Pai amado, da obediência, os segredos maravilhosos dos princípios de autoridade. Senhor, ensina-nos a sermos motivadores, Senhor, formadores de gente de trabalho. Senhor, que nós não sejamos condescendentes, ó Pai, com a preguiça, que não sejamos condescendentes, Senhor, e nem aceitando, ó Pai amado, manifestações, Senhor amado, de ócio, Senhor amado, de preguiça, de falta de vontade, de falta de motivação, de falta de iniciativa, que possamos ser formadores em casa de gente com atitude, Senhor, que tenha, ó Pai, um interior motivado para levar, Senhor, a ações verdadeiras e realizadoras. Assim nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Amém. Amém, queridos.